Olá, gente queridas! Seja bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Leslie Hogman e vivo na Suécia há 30 anos. Quando eu abri esse canal, eu não sabia, eu não tinha noção nenhuma desse grande percurso. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês como eu aprendo idiomas todos os dias. Tudo também começou, gente, esse canal foi, as pessoas faziam perguntas como: por que, Leslie, você não escreve um livro da sua vida, das suas histórias? Você tem muito para compartilhar, tanto da época do Brasil como aqui na Suécia. Então eu abri esse canal. Bem, tudo começou, aprender idiomas, tudo começou por frustrações. A primeira frustração foi quando meu esposo, quando eu conheci lá na praia de Copacabana, na época eu vendia café, ele foi para lá como turista, e então ele queria me convidar para um restaurante e eu não entendia absolutamente nada. No dia seguinte ele veio com uma foto bem bonita de Polaroid, quem é dessa época sabe do que eu estou falando, e eu fiquei muito frustrada, pensei que ele era mal educado. Segunda frustração foi quando eu fui para a Bélgica e ele ligava, conversava comigo por telefone, ele queria que eu viesse à Suécia e eu não entendia absolutamente nada. Eu entendi alguma coisa, eu queria dizer para ele que eu estava com medo. Eu dizia I'm afraid. Na verdade, eu queria dizer I'm afraid. A terceira frustração foi quando eu cheguei aqui na Cristiúna. As pessoas acham que eu sou a pioneira aqui nesta cidade, mas não sou não. Havia duas brasileiras antes de mim, mas eu não tinha contato com elas. Então comecei a entrar em contato com pessoas da língua hispana, castelhana, e comecei a aprender o portunhol, que é o português com o espanhol. E bem, e tem aqui muitas pessoas do El Salvador, Colômbia, Peru, muitas pessoas de Cuba. Então eu comecei a entrosar com eles para poder ter uma comunicação, para não me sentir isolada, porque é bem típico aqui na Suécia e nos países europeus, principalmente nórdico. Então eu comecei a falar palavras que eles não me entendiam e eu não entendia eles. Por exemplo, vocês querem ficar aqui? E eles, quê? Eles pensavam que eu estava convidando eles para tomar um fika. Fika é uma palavra internacionalmente conhecida, chama The Swedish fika. Significa, a palavra fica com K, significa você sair tomar um lanche, uma merenda, é um pãozinho, um biscoito, um bolo com café, com chá, então vamos tomar um fika. Então eu estava pensando que eu estava os convidando para ir tomar um fika, mas não era isso, eu queria dizer, por favor, fica aqui comigo, quer ficar aqui. Então eu fui descobrir lá na frente que em espanhol fica, significa a quedar-te aqui. Depois foi outra frustração também na língua espanhola, na língua hispana ou castelhana, foi que eles queriam me convidar para uma festa, um culto, e eu não entendia absolutamente nada, porque eles diziam assim: hermana, e eu quero invitar-te para uma festa, um culto. Que eu pensava, não, estou me evitando. Não, gente, não estava me evitando, estava me invitando. Como em inglês, I invite you, I would like to invite you to a party. Então, a quarta frustração foi quando vieram um grupo maravilhoso, gente, era um grupo de franceses aqui na Suécia, foram acho que um congresso de 3 dias, e eu fui nesse congresso aqui da igreja, um culto maravilhoso, louvores maravilhosos, sabe, cheio do Espírito Santo, eu não entendia nada, as minhas lágrimas só caíam, e eu comecei a dizer assim: Senhor, eu quero aprender esse idioma. No último dia, quando eles foram embora, eu fui só indo correndo do ônibus e dizia: Senhor, eu quero aprender esse idioma, por favor. Porque era um idioma assim, eu achava o francês tão lindo. As palavras, o louvor, a pregação foi tão impactante no meu coração, não sei dizer a palavra impactante, foi tão, entrou dentro, sabe, dentro do meu coração, que eu queria: não, Senhor, me ajuda a aprender esse idioma. Então foi assim que começou. Não é, gente, vocês não vão eu não vou querer aprender alemão simplesmente porque está na moda, ou japonês, ou outro idioma, porque está na moda. Você também tem que ter um querer também, tem que ter um desejo. Eu, por exemplo, não quero aprender, eu não tenho desejo de aprender alemão, apesar que algumas palavras eu entendo. Então, quando eu cheguei aqui nesta nação, então o governo sueco tem um programa para ajudar os novos refugiados, no caso, os estrangeiros, e os refugiados ajudam também economicamente. Então, eles enviam as pessoas que chegam nesta nação para estudar sueco. Esse programa se chama Svenska SFI, Svenska för invandrare, sueco para estrangeiros. Então, de manhã eu ia para a escola,
e à tarde eu ia para a biblioteca, porque naquela época não tinha internet nas casas, só na escola e nos escritórios. Então eu passava o dia todo na rua, na escola, na biblioteca, na época não tinha filhos, então eu tinha um livro, recomendo para vocês, um caderno, eu anotava tudo no caderno, com várias cores, porque gosto de visualizar, assim, as cores vivas, né? E até hoje eu recomendo, gente, tudo que vocês queiram, isso depende de você. Eu gosto de anotar, tá? Eu acho que fica mais nítido na minha memória. Eu tenho mais facilidade de memorizar quando eu escuto e quando anoto. Isso é uma recomendação. Isso é up to you. Isso depende de vocês. Aí, o que eu fiz? Eu comprei isso no meu caso, gente. Eu comecei a aprender idiomas através da Bíblia. Então, eu comprei minha Bíblia sueca, que é Bibel, que é Svenska Folkbibel, que é de 1995, a tradução. E depois, licença, gente, eu comprei a minha Bíblia em espanhol, que é a Reina Valéria, de 1960, Santa Bíblia, pequenininha, mas ela é eficaz, tá? E depois eu comprei minha Bíblia em francês. Eu já tinha, minha... Peraí, licença, gente. Aqui é a minha Bíblia de estudo pentecostal, que eu comprei em 96, quando eu estive no Brasil. E no final, eu comprei a minha... Licença, gente. A minha Bíblia em inglês. Isso foi quando eu fui morar em Londres. Meu esposo foi transferido para lá. E então, eu fui, né, como já falei, eu já morei em vários lugares. Meu esposo costuma dizer que Deus envia ele, mas na verdade está enviando a mim como missionária. Então eu fui procurar uma igreja, um grupo de oração. Eu recomendo sempre, todos os lugares que nós vamos, que Deus nos envia para esse lugar, a primeira coisa que eu faço é procurar um grupo de oração. E encontrei um grupo maravilhoso, abençoadíssimo, e até hoje eu tenho amizade com eles. E a minha irmã em Cristo, minha mentora, que é a Denise Bridger, ela foi uma pessoa muito, assim, foi não, ainda é, gente. Então eu ia para a reunião de oração, então ela me pedia para eu ler a Bíblia em voz alta. Eu disse, então, pelo amor de Deus, eu não sei ler nem em português, quanto mais em inglês. Aí, assim, eu tinha vergonha de ler em voz alta. Então ela disse assim, eu vou te ensinar. Então ela começou a me ensinar a ler em voz alta. Isso foi virando também como um método de ler em voz alta. Eu leio muito em voz alta. E aí, gente, ela me orientava, ela me corrigia com amor, com carinho, e aquilo ali foi me dando mais autoestima, entendeu? Olha, gente, a minha Bíblia, ela é toda anotada, toda, e, entendeu? Então, eu escrevo, por exemplo, são palavras que eu boto do lado, assim, a tradução em português e em sueco, aí vou aprendendo, né, os dois idiomas ao mesmo tempo. Então, e assim foi, aprendendo, estudando, anotando, vendo. Bom, na época, quando eu fui na Inglaterra, para morar na Inglaterra, eu já tinha um aplicativo. Gente, vou mostrar para vocês, tá? Então, nessa época, foi quando veio aqueles apps do Google Translation e também a Bíblia, que se chama The Holy Bible. Então eu abaixei esse aplicativo no meu iPad e abaixei os outros idiomas que eu estava interessada a estudar, que é o francês, o espanhol, o português, o sueco e o inglês. E tem dois tipos também, que é o nível, New International Version, e tem o James, que é o King James. O King James, gente, é muito difícil, mas às vezes eu comparo um com o outro, tá? Então, aplicativo, sei que na internet, aqui no meu computador, ele está ao contrário, né? Mas vocês abaixam aí, gente. Por exemplo, aqui, ó. Ih, já tá escuro. Eu tô lendo o livro de Jó, se vocês quiserem aprender. É uma coisa que eu ensino muitas pessoas, assim, não é ensino. Se vocês têm vontade de ler a Bíblia toda, eu recomendo vocês lerem um capítulo todos os dias. Eu sento ali, ó, naquele cantinho ali, às 7h30, 7h, 7h30, e meu esposo senta aqui, então a gente lê. Eu leio em voz alta em inglês, e depois ele lê em voz alta em sueco, e depois eu vou aqui nesses aplicativos e faço a comparação em outros idiomas, porque a gente sempre, como é em inglês, como está em francês, como está em espanhol, gente,
é rico, sabe? Você aprender cada vez mais, isso é gratificante. Então eu abaixei, já está à noite aqui, então por isso que automaticamente meu iPad fica escuro. Mas quando vocês abaixarem o Holy Bible, abaixa também os idiomas que vocês queiram aprender. Se você, por exemplo, quer aprender alemão, então abaixa o alemão e depois você compara, clica, por exemplo, aqui, tá? Aqui, por exemplo, eu vou botar aqui no inglês, tá? O NIV. E aí vou aqui, ó, no áudio. Olha. Peraí, aqui no áudio. The Book of Job, Chapter 1. Ó. In The Book of Job, Chapter 1. O livro de Jó, capítulo 1. Gente, a história de Jó é uma história muito forte, gente. Por isso que eu recomendo vocês a lerem a Bíblia. Porque quando eu era bem jovem, eu escutava assim, a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. E eu pensava, como assim você lê a Bíblia e de repente você tem fé? Por quê? Hoje, gente, você se enche da palavra de Deus, te dá conforto, te dá... Porque a palavra de Deus, ela vai renovando, é como uma água. Ela vai, sabe, ela é o maná, é o pão da vida, é a água da vida. Ela vai refrescando tua sede, ela vai saciando a tua fome. Porque ano passado, gente, um dia eu vou compartilhar com vocês, eu recebi uma notícia, uma coisa muito trágica na minha vida, e se eu não estivesse, como ainda, né, não é fácil, estivesse tão firme aqui na palavra, eu não sei te explicar o que seria da minha vida. Mas eu estava justamente lendo o livro, porque nós fazemos assim, nós lemos a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse, depois voltamos de capítulo em capítulo, gente. E nessa época eu estava lendo o livro de quê? De Jó. E quando eu recebi a notícia, olha o que veio no meu coração, porque Jó, gente, ele era como está na palavra, ele era um homem temente ao Senhor, ele era muito próspero, e o inimigo teve uma negociação com Deus, que, Jó, ele te serve porque você dá tudo, você prospera ele em todas as áreas, por isso que ele te serve. Então ele fez sabe, mas Deus falou assim, olha, você pode tocar tudo nele, menos na sua vida, tá? Na sua alma. Então, em um só dia, Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu seus bens, ainda por cima perdeu a sua saúde, e a mulher ainda falou para ele que ele abandonasse a Deus e morresse, e os amigos deles, os falsos, né? Gente, é um mundo, que tragédia, um atrás do outro. Eu recomendo vocês lerem a Bíblia, e eu estou lendo de novo o livro de Jó. Então, vou explicar aqui para vocês. Então, aqui, olha, aqui está o contrário, né? Mas aí eu vou botar no áudio e vocês vão ouvir. Olha o que Jó respondeu quando ele recebeu todas essas tragédias num dia só. Ele respondeu aqui, ó. Vou dizer aqui, ó. Vou ler em inglês. At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, Naked I come from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Eu vou aqui na comparação, clica aqui na comparação em português, tá? Está escrito aqui, vou ler aqui o capítulo todo, olha que respondeu Jó quando recebeu todas essas tragédias. Ele respondeu assim, começando, capítulo 1, versículo 20, 21 e 22. Ele respondeu, então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, irmãos, se eu não tivesse firme nessas palavras, nessas promessas, quando eu recebi essa notícia, eu estava justamente lendo todo o livro de Jó. A história é muito forte. Deus o abençoou, Jó, duplamente. Eu recomendo. Mas, bem,
Eu aprendo até hoje através de idiomas. Mas também eu, como trabalho na área de saúde, eu gosto muito de culinária, alimentação saudável, história, porque a história e a Bíblia acompanham, eles andam juntos, é muito importante vocês também entenderem história. Mas é o que eu gosto. Vocês procuram aquilo que vocês gostam. Por exemplo, naquele cantinho ali, gente, tem vários livros, tem inglês, até aqui vou pegar para vocês, olha. Aqui, bem rapidinho. Ó, livro aqui está em sueco. Maten som botar. O alimento que cura, tá? E são coisas que eu tenho interesse de aprender. Isso aqui é em inglês. Anti-cancer, quer dizer, anti-câncer, cancerismo. Alimentação para cuidar da sua saúde. E aqui também tem um dicionário na área de saúde, tudo em inglês, tá? Illustrated Medical Dictionary, que é o dicionário médico medicinal. E também, olha, gente, tem aqui, ó, ganhar almas aqui na Europa, aqui, ó, Europa Scheller, quer dizer, Europa... Não, Kala, desculpa, Kala, quer dizer, a Europa chama, está te chamando, você que é missionário, tá? Então, e para combinar, para terminar praticamente esse livro aqui, gente, é do John Bunyan. Bunyan, ele aqui está em sueco, Christian Resa, quer dizer, a viagem de Cristo. Mas, na verdade, a original, o título original em inglês é The Pilgrim, quer dizer, o peregrino, muito forte, fala da nossa verdadeira viagem, nossa caminhada, nós estamos aqui, não é, gente, para só falar sobre prosperidade, como muitos falam por aí, e agora virou como coach, né, pastores coach, é uma mistura assim de... para não falar que é pastor de prosperidade, então eles mudam, né? Vão mudando a sua maneira, mas é tudo igual. Eu não vim aqui para ser milionária, eu vim aqui porque Deus me trouxe para cá e eu quero fazer a vontade dele e não é fácil. Passa por muitas provas, gente, muitas provas mesmo. E antes de terminar, eu também aprendo muito com música, louvores. Eu recomendo Alf Lax. Foi o primeiro louvor em sueco quando eu cheguei aqui. Eu não entendia nada, mas só as lágrimas caíam. Até hoje, gente, eu posso escutar vários louvores, mas o Alf Lax continua sendo meu querido. Eu tenho vontade de conhecê-lo. Uma pessoa humilde, sofredora, não está no spotlight, não está nos holofotes. É uma pessoa muito querida e com bom testemunho, tá? Então, vocês vão aprendendo através de louvores, música com título, tá bom? Então, gente, é isso que eu queria terminar para falar com vocês, que Deus, ele é muito bom, ele é maravilhoso. Tem um livro que eu li, vários livros também de pessoas que eram de uma outra religião e que aquilo também me ajudou bastante, porque eu conheci, porque ele vai te preparando. Eu conheci uma jovem que se converteu a Cristo, ela era de uma outra religião, e eu tinha acabado de ler um livro que falava exatamente comparação entre aquela religião e a religião dessa pessoa e o cristianismo, tá? Ela era uma pessoa que estava buscando um verdadeiro evangelho. E eu tinha acabado de ler um livro em sueco e eu tinha medo, sabe? Não é fácil. Eu vejo assim, eu fico observando as pessoas que ficam na frente de uma câmera e prega a palavra, tem um dom. Eu não tenho esse dom. Eu tenho o dom quando eu estou perto da pessoa, quando eu falo da minha vida, dos meus testemunhos. Então, aquilo ali, sabe, parece até que o Espírito Santo me usa de uma maneira, eu não sei, mas quando eu fico na frente de uma câmera não é fácil, tá? Não é fácil, porque você não é simplesmente você falar, você tem que viver também. E nessa área aqui eu vivo há 30 anos, graças a Deus, é o que eu tento até o dia de hoje, é viver uma vida com temor a Cristo, tentar viver uma vida de temor a Cristo. E porque a gente deve pensar, quando nós saímos dessa vida é muito curta mesmo, quando nós saímos daqui, o que nós vamos deixar? Qual o legado que nós vamos deixar nesta vida? O que você fez, sabe? Como você lembrar. Não estou dizendo que as pessoas vão lembrar, porque nós somos pó.
pó, assim como Jó disse, entendeu? Olha, eu nem tento, tenho meus cabelinhos brancos, às vezes nem tenho tempo de pintar a unha. Eu vejo meninas aí tão bem bonita, mas assim é, gente. Eu fiz eu fiz esse canal com a intenção de ajudar vocês, tá bem? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus o abençoe e o guarda, assim, se Deus permitir, tá bem? Um beijo, fica na paz do Senhor, até a próxima. Heido!